Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus, aleluia. Ó minha alma, o Senhor louvai, assim como a relva verde na encosta da montanha, o meu amor diante de ti, do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Senhor, aleluia. Ó minha alma, o Senhor louva. Uma abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz, aleluia. Ó minha alma, o Senhor louvai, ao Senhor louvai. Santo, Santo, Santo,
teu sangue, leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Você já conhece a nossa página no YouTube? Ainda não? No YouTube e digite Céu Você já conhece a nossa página no YouTube?
Você já conhece a nossa página no YouTube? Muito bom dia a todos. Esta é uma transmissão ao vivo da Comunidade Evangélica Luterana da Paz, bairro da Tijuca, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Jonas Flor, pastor desta congregação. Saúdo todos vocês com muita alegria. A minha saudação primeira é desejar ainda e continuamente uma feliz e abençoada Páscoa para vocês,
um feliz e abençoado tempo de Páscoa para todos nós, que continuamos a cantar aleluias, continuamos a celebrar a vitória de Jesus sobre a morte, que é a minha vitória, que é a sua vitória, de todos aqueles que têm Jesus no seu coração. A nossa saudação àqueles que estão presentes já nesse momento, aqui no nosso templo virtual, cada um nas suas salas ou na sua casa. A saudação muito especial aos irmãos, membros da nossa comunidade da paz, também irmãos e amigos das nossas missões, de Miguel Pereira, de São Gonçalo, de demais congregações do Rio de Janeiro, do Distrito Rio de Janeiro, e também amigos do Brasil ou espalhados até pelo mundo. É uma alegria estarmos juntos neste momento para render honra, louvor e glória ao nosso Deus e Pai e também sermos enriquecidos na sua santa palavra. Hoje, segundo domingo de Páscoa, nós lembramos aqueles 2 momentos em que Jesus aparece para os seus discípulos, tanto no domingo da Páscoa à tarde, como 8 dias depois, que seria o domingo de hoje, e a mensagem que Jesus trouxe aos seus discípulos é a mensagem que ele traz para cada um de nós: paz, propósito e poder. Vamos refletir sobre esse tema no culto de hoje. Quero lembrar também todos aqueles que tiverem pedidos ou agradecimentos para serem incluídos na oração, que possam fazer a sua manifestação aí no chat do Facebook, e façam isso até o final do sermão, para que então as mensagens de vocês eu possa recebê-las e entregar nas mãos de Deus. Que Deus abençoe ricamente então o culto que vamos iniciar nesse momento. Vamos iniciar ouvindo uma música que tem como título Salvador Maravilhoso. É uma música cantada pelo coral da Congregação Redentor de São Paulo. Salvador Maravilhoso. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Consolador
Nós vamos agora fazer a invocação e vocês podem acompanhar na tela a forma responsiva que vamos usar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ao Deus triuno seja dada a glória por meio de Jesus Cristo. Amém. Cristo, nosso Senhor, ressuscitou. Cristo vive, nós também viveremos. Aleluia. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, nós agora vamos nos achegar diante de Deus, nosso Pai, para confessar a Ele todos os pecados que pesam em nossos corações, na certeza de que em Jesus Cristo, crucificado e ressurreto, nós temos perdão, temos alívio, temos nova vida. Nós vamos fazer esta confissão, a primeira parte lida por mim, e vocês podem também acompanhar, e façam em voz alta em seus lares a segunda parte da confissão de pecados. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós pobres pecadores te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós, e por amor de Jesus nos concede a remissão de todos os nossos pecados, e pelo teu Santo Espírito aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade, e a reta obediência à tua palavra, a fim de, por tua graça, alcançarmos a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, paz seja convosco. Estas foram as primeiras palavras de Jesus aos seus discípulos depois da ressurreição, quando eles estavam tristes, com medo, até com a consciência pesada por terem abandonado o Mestre. Estas mesmas palavras Jesus diz a todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e confiam no perdão que Ele conquistou através da sua morte na cruz. Por isso, diante da confissão feita por vocês, eu, ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio a todos a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, eu perdoo os pecados de todos vocês, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, perdoados de nossos pecados, nós podemos com alegria louvar e adorar o nosso Deus, e vamos fazê-lo agora com a leitura do Salmo desse segundo domingo de Páscoa, é o Salmo 148. Vocês podem acompanhar a leitura desse Salmo de forma conjunta ou fazê-la também de forma responsiva, conforme indicado na tela. Vamos louvar a Deus com o Salmo 148. Aleluia! Todos os que estão nos céus, louvem o Senhor Deus nas alturas. Louvem o Senhor todos os seus anjos, todos os seus exércitos celestiais. Sol e lua, louvem o Senhor. Todas as estrelas brilhantes, louvem a Deus. Que os mais altos céus o louvem e também as águas que estão acima do céu. Que todos eles louvem o Senhor, pois Ele deu uma ordem e eles foram criados. Ele mandou e foram firmados para sempre nos seus lugares.
eles não podem desobedecer. Louve o Senhor, tudo o que existe na terra, monstros do mar e todas as profundezas do oceano. Louvem o Senhor, relâmpagos e chuvas de pedra, neve e nuvens, e ventos fortes que obedecem à sua ordem. Louvem o Senhor, colinas e montanhas, florestas e árvores que dão frutas. Louvem o Senhor todos os animais, mansos e selvagens. Louvem o Senhor, passarinhos e animais que se arrastam pelo chão. Louvem o Senhor, reis e todos os povos, governantes e todas as outras autoridades. Louvem o Senhor, moços e moças, velhos e crianças, que todos louvem a Deus o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Ele fez com que a sua nação ficasse cada vez mais forte, e por isso o louvam todos os seus servos fiéis, o povo de Israel, a quem Ele tanto ama. Aleluia. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todos sempre há de ser. Amém. Eu convido vocês a acompanharem agora as leituras bíblicas desse segundo domingo da Páscoa. Já lemos em conjunto, de forma responsiva, o Salmo 148, e agora então vamos ouvir três leituras. A primeira leitura é a leitura de Atos, capítulo 4, versículos 32 a 35. Nesse relato nós podemos ver como viviam os primeiros cristãos, alegres e movidos pelo amor de Deus e gratos pela ressurreição de Jesus Cristo. Atos capítulo 4, versículos 32 a 35. Da multidão dos que creram, eram um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Até aqui a leitura, a primeira leitura, Atos capítulo 4, versículos 32 até 35. Nós vamos agora louvar a Deus, e eu vou cantar aqui com vocês o hino número 100 do Inário Luterano, Linda Páscoa do Senhor, e convido todos a cantarem em voz alta para que nós formemos um grande coral nesse momento, cantando Linda Páscoa do Senhor. Linda Páscoa do Senhor, vem do céu um resplendor, é Jesus que ressurgiu e da morte nos remiu. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Vem, festejem gratidão, esta Páscoa vem cristão, pois que Cristo a todos traz vida eterna em glória e paz. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador.
Aleluia, proclamai que Jesus, a quem o Pai do sepulcro fez sair, veio ao mundo redimir. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Não esperes, pecador, venha Cristo Salvador. Ele a vida te conduz junto ao Pai na eterna luz. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Muito bem, nós vamos então agora ouvir a segunda leitura da Palavra de Deus, leitura da Epístola, primeira carta de João, capítulo 1, até o versículo 2 do capítulo 2. Nós vamos agora, ao longo desses domingos da Páscoa, hoje é o segundo domingo, até o sétimo domingo, vamos acompanhar a leitura de toda esta primeira carta do apóstolo João, uma carta muito linda, que especialmente enfatiza o amor de Deus e o nosso amor ao próximo. Então vamos ouvir agora a leitura. O Henrique Camargo fará esta leitura de 1 João capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 2. Vamos ouvir a leitura. Estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, que existiu desde a criação do mundo. Nós ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos, e as nossas mãos tocaram nela. Quando essa vida apareceu, nós a vimos. É por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, seu Filho. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é a luz, e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com as palavras e ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Deus, de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua mensagem não está em nós. Só completando ainda o texto dessa leitura: meus filhinhos, escrevo isto a vocês para que não pequem, porém se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto, Ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados, e não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Obrigado, Henrique, pela leitura feita. E vamos então agora para a terceira leitura deste culto, que é a leitura do Santo Evangelho.
e é aquele texto repetido em todos os segundos domingos de Páscoa, em todos os anos. João capítulo 20, versículos 19 a 31, os relatos das aparições de Jesus, tanto no domingo da Páscoa, como também no domingo seguinte. E esse será o texto sobre o qual nós vamos refletir hoje, sobre paz, propósito e poder. Vamos ouvir. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se alguns de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em meu nome. Até aqui as palavras do Santo Evangelho deste domingo. Nós vamos agora ouvir um canto de Páscoa que tem como título Cristo Vive, e que será cantado pelas crianças e os adolescentes da nossa congregação. Já cantaram no domingo passado e vamos ouvi-los de novo neste momento. Cristo vive. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Oh, que maravilha é que Cristo vive em mim. Cristo vive em ti, aleluia. Cristo vive em ti, aleluia. Oh, que maravilha é que Cristo vive em ti. Cristo vive em nós, aleluia. Cristo vive em nós, aleluia. Oh, que maravilha é que Cristo vive em nós. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em ti, aleluia. Oh, que maravilha é que Cristo vive em nós. Muito estimados irmãos e irmãs no Salvador Jesus, eu convido vocês para nós meditarmos na leitura do Santo Evangelho, do domingo de hoje, segundo domingo de Páscoa,
João capítulo 20, em que nós destacamos especialmente as palavras de Jesus: que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês, recebam o Espírito Santo. Que Deus abençoe essas palavras e também a nossa meditação neste momento. Amém. Eu pergunto para vocês, o que o ser humano mais precisa na vida? Quais são as suas maiores buscas? E eu pergunto a você também, do que você mais precisa na vida? Seriam os 3 P's? É isso mesmo. Será que as maiores necessidades que você e eu temos são os 3 P's? P's de paz, P de propósito e P de poder? Paz, propósito e poder é aquilo de que o ser humano mais precisa, e você e eu também precisamos. E eu digo isso porque nós temos hoje, nesse domingo, o relato de João capítulo 20. É um relato de 2 momentos. Aquele primeiro momento no domingo à tarde da Páscoa, quando Jesus aparece pela primeira vez aos seus discípulos, que estão trancados entre 4 paredes, portas fechadas. E depois no domingo seguinte, que seria o domingo de hoje, quando Jesus novamente aparece a eles. E Jesus, quando chega àquele grupo de discípulos, ele vem oferecer para eles os 3 P's. Jesus vem oferecer para eles paz, propósito e perdão. E eu convido vocês a nós refletirmos então sobre as nossas necessidades e a oferta que Jesus faz para nós nesse domingo e nesta mensagem. Em primeiro lugar, Jesus chega para os seus discípulos e diz: que a paz esteja com vocês. E a gente pergunta, mas como falar em paz no momento atual em que nós vivemos? No nosso país reina tantas injustiças, tantas desigualdades. Nós vivemos uma vida agitada, de correria, apesar da pandemia, por incrível que pareça, mas os assaltos continuam a acontecer nas ruas e nas casas de nossa cidade. Como falar de paz nesse tempo de pandemia, de tanto sofrimento, de tantas mortes, de tantas perdas? Como falar de paz com tanto bate-boca nas redes sociais e nas discussões entre as pessoas? É possível falar de paz? Os discípulos de Jesus estavam carentes de paz. Lá no jardim do Getsêmani, eles já tinham fugido quando Jesus foi preso. E agora, no primeiro domingo da Páscoa, os discípulos estão trancados. Eles fugiram do confronto, eles estão longe da correria. Aqueles discípulos, aqueles homens, viveram dias tensos, dias estranhos, e agora eles sentem medo, estão inseguros. A sua consciência também está pesada pela maneira como eles trataram o seu mestre. Jesus chega para eles e diz: que a paz esteja com vocês. E Jesus, ao oferecer paz, na verdade não estava oferecendo dinheiro, nem saúde, nem dizendo que acabaram as guerras, os conflitos, os confrontos, por mais que tudo isso seja importante. Jesus chega para os discípulos e diz: que a paz esteja com vocês. Shalom, shalom era uma saudação habitual entre os judeus. Era assim que eles se saudavam, como que dizendo: olá, você é meu amigo, tudo bem com você? Mas com Jesus, shalom tem um novo significado, não é agora um mero desejo, como se Jesus dissesse assim: olha, eu desejo que tudo esteja bem com vocês, apesar de que as coisas não estavam nada bem.
Quando Jesus chega para os seus discípulos e diz que a paz esteja com vocês, não é um mero desejo, é uma oferta, é um dom. Jesus está expressando aqui a reconciliação que Ele veio trazer para o mundo, a reconciliação entre o ser humano e Deus. Jesus poderia ter chegado ali e ter proposto para aquele grupo dos discípulos uma vingança, sim, uma revanche. Ou Jesus poderia ter proposto para eles: olha, vamos entrar em guerra contra esse povo que me crucificou e contra esse povo ou os inimigos que estão subjugando vocês a ficarem presos entre quatro paredes. Não. Jesus oferece paz, meus irmãos, como uma certeza que permite a eles e a nós enfrentarmos as adversidades do dia a dia, sem perdermos a confiança da presença contínua e diária de Jesus conosco. A paz que Jesus veio oferecer para aqueles discípulos e a paz que Jesus hoje está oferecendo para você e para mim, é uma paz que o mundo não pode dar. Por isso Jesus anunciou dizendo: a minha paz vos dou. Porque na verdade, o que nos tira a paz não é a falta de dinheiro, não é a enfermidade, não é a ausência de guerras e conflitos. O que nos tira a paz, meus irmãos, é o pecado. Sim, é o pecado. É a consciência pesada por aquilo que nós fazemos de errado todos os dias, por pensamentos, palavras e ações. O que nos tira a paz é a falta de comunhão nossa com Deus e que consequentemente também nos tira a comunhão plena com o nosso próximo. Por isso a paz que Jesus chega e oferece para os seus discípulos e para você e para mim hoje, é uma paz que está associada ao perdão. Então a expressão Shalom, ela não é uma mera formalidade. Mas quando Jesus diz que a paz esteja com vocês, Ele está anunciando o fruto, isso aí, Ele está anunciando o fruto dos acontecimentos inusitados da Semana Santa. Ele está dizendo para os seus discípulos: vocês estão perdoados, vocês são aceitos, vocês são amados, vocês estão em paz com Deus. Quando Jesus chega hoje para você e para mim e diz que a paz esteja com você, Ele está dizendo: você está perdoado, você é aceito, você é amado, tenha paz no seu coração. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, agarremos esta paz, continuemos reunidos em culto, mesmo que seja desta forma online. Continuemos a confessar os nossos pecados a Deus, não só a Deus, mas também ao nosso próximo, a quem nós muitas vezes ferimos e agredimos. Confiemos no perdão que Jesus nos dá. Tenhamos a paz e cultivemos a paz, especialmente onde a paz estiver se apagando. Todos nós precisamos de paz. O texto nos indica o primeiro P de paz que Jesus nos oferece nesse domingo. Há um segundo P no nosso texto, que é o P de propósito. Jesus chega para os seus discípulos e diz para eles: eu vos envio. Propósito, meus irmãos. Como há tanta gente nesse mundo sem propósito, há tanta gente com vidas sem sentido. E porque a vida não tem sentido e não tem propósito, então muitos se entregam aos vícios, às drogas, às bebidas, e muitos, por não terem sentido para viver, até tiram a vida de si próprios, até se suicidam. É bom lembrar que ter um propósito não se limita a ter um trabalho, a ter emprego. Ter um propósito não se limita a trazer comida para dentro de casa, ou ter uma casa para morar, ou ter um carro.
porque tudo isso é transitório. O apóstolo Pedro, na sua carta, escreveu que na ressurreição de Cristo vocês foram regenerados para uma nova vida. E Pedro, na sua primeira carta, então fala sobre uma viva esperança. E o que é uma viva esperança? É poder olhar para mais longe do que apenas para esta vida. E então, Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E Jesus então diz: eu vivo, vós também vivereis. E eu quero que vocês vivam para sempre. Eu quero que vocês, e aí Paulo diz, nós vamos prosseguir para um alvo, porque nós temos propósito. Mas o nosso propósito, que é caminhar para a vida eterna, o nosso propósito, que é ter uma vida com sentido e com rumo, que nos é trazido por Cristo, nós queremos que esta vida nos traga também um propósito para o aqui e para agora. E é por isso que nós vivemos numa vida de congregação, de comunidade cristã. E é para nós hoje aqui que Jesus então está dizendo também: eu vos envio. E quando Jesus diz eu envio vocês, ele está dizendo: eu quero que vocês compartilhem a mensagem do perdão. Eu quero que vocês se coloquem ao lado do sofredor. Eu quero que vocês acolham o necessitado. Os cristãos de Jerusalém, conforme nós lemos hoje na leitura de Atos, eles compreenderam o significado desta nova vida com propósito. O que diz o texto? O texto diz que eles deram testemunho da ressurreição. Mas eles não apenas abriram a boca para dar testemunho da ressurreição, o que já era muito importante, mas eles também amaram como Jesus amou. Eles repartiram com o outro conforme a necessidade do outro. E nesse tempo de pandemia, este é um grande propósito de todos os cristãos, de também, além de darem testemunho da ressurreição, além de viverem a caminho da vida eterna como um grande alvo e propósito de vida, os cristãos também amam como Jesus amou. Eles repartem com o outro conforme as necessidades do outro. É por isso que a nossa congregação está já desde antes da pandemia, mas especialmente nesse tempo de pandemia, envolvida com várias atividades sociais, quando nós podemos então, através das nossas contribuições, repartir cestas básicas, como estamos fazendo para cerca de 20 famílias da congregação. E agora, nesse momento, queremos então também dar uma atenção especial àqueles que são da família da fé, nos lembrar dos membros não só da nossa congregação, mas de congregações irmãs do nosso distrito, onde há irmãos passando por necessidade, que nós tenhamos o propósito de amar, de ajudar, de fazer com que esses irmãos em situação vulnerável possam continuar tendo alegria de viver. Quando a nossa vida, meus irmãos, está imbuída de propósito, então podemos ter a certeza que as oportunidades serão tantas que talvez até vai faltar tempo para nós podermos ficar focados neste grande propósito que Jesus colocou para os seus discípulos: eu envio vocês. E se Jesus nos envia, que mantenhamos firme este propósito. E ainda, para concluir, quero também, não posso deixar de falar sobre o terceiro P, de que tanto nós precisamos, que é o P de poder. O primeiro P é da paz, o segundo do propósito, o terceiro P de poder. Jesus chegou para os seus discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. E logo mais adiante, quando ele, antes de subir aos céus, no dia da ascensão, ele completou essa frase aqui dizendo recebei o Espírito Santo. Ele, lá no dia da ascensão, ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí eu pergunto, então quem não deseja poder? Todas as pessoas querem ter poder para poderem dizer: eu tenho a força,
eu tenho dinheiro, eu tenho status, eu conquistei paz para a minha vida, eu estabeleci um propósito para viver. Meus irmãos, sem Cristo, nós nada somos e nada podemos fazer. E é por isso que Jesus chegou para os discípulos e disse: recebam o Espírito Santo, e vocês vão receber poder ao descer sobre a vida de vocês o Espírito Santo. Poder, na língua grega, a palavra é dinamis, que numa adaptação para o português surge a palavra dinamite, que causa grande explosão, capacitação, pois exatamente dinamis, poder, é a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Vocês podem observar pela leitura dos evangelhos, que em todos os momentos em que Jesus estava presente na vida de alguém, ali estava presente o Espírito Santo. E o Espírito Santo, com a presença de Jesus, ele fortalecia a fé das pessoas, renovava a esperança, ele despertava dons. Pois hoje Jesus quer estar presente, meus irmãos e minhas irmãs, na vida de cada um de vocês e na minha vida. E quando Jesus está presente, ali nós temos a presença do Espírito Santo, do seu poder. O poder que vem pela palavra que nós estamos agora ouvindo e pela palavra que nós estudamos, e quando recebemos o sacramento da Santa Ceia, ali o poder, a dinamis do Espírito Santo está presente no nosso coração e traz fortalecimento para a nossa fé, renova a nossa esperança, capacita-nos com dons e dá poder para nós podermos perdoar e testemunhar. Vejam só, depois dessas palavras de Jesus, já na época do Pentecostes, nós temos o testemunho bíblico de Pedro e João, que diante de ameaças e até de prisão, disseram assim: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Esses homens estavam cheios do poder do Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, sem o poder do Espírito Santo não há igreja. Sem o poder do Espírito Santo não há vida cristã, não há missão. E assim então eu concluo esta mensagem: paz, propósito e poder. Quando os discípulos ouviram estas ofertas de Jesus, trazendo para eles paz, propósito e poder, eles ficaram alegres. Todos eles, menos um, menos Tomé, porque Tomé não estava presente naquele primeiro domingo, e porque ele não estava presente naquele lugar onde Jesus apareceu, ele permaneceu durante uma semana em dúvida e na incredulidade. Tomé, meus irmãos, ele só encontrou paz, propósito e poder no único lugar onde ele tinha a oportunidade de encontrar paz, propósito e poder, que era ali onde estava Jesus, que era o estar na presença de Jesus. O que significa para nós isso? Nós encontramos paz, propósito e poder ali onde Jesus está, ali onde a sua palavra é lida, é ouvida e é anunciada, e ali onde o sacramento da Santa Ceia é distribuído, o corpo e sangue de vinho sob o pão, o corpo e sangue de vinho sob o pão e o vinho. Nós somos convidados, meus irmãos, a ficarmos juntos, e que Deus, por isso, nos conceda todos os dias paz, propósito e poder. Amém. Nós vamos agora fazer em conjunto a confissão da nossa fé cristã nas palavras do credo apostólico.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Meus irmãos, nós vamos agora ouvir uma música que tem como título Só em Jesus. Essa música foi cantada no domingo passado, naquele especial de Páscoa, promovido pela nossa igreja, pela editora Concórdia, e que trouxe tantas músicas bonitas num belo espetáculo também de testemunho e de fé. Todos vocês que não puderam acompanhar aquele especial de Páscoa, ele se encontra em sites da nossa igreja, está também no YouTube, e nós vamos então agora acompanhar e ouvir uma dessas músicas, Só em Jesus. Esperança, luz, canção, lugar seguro, nele achei, rocha que não se abalará, que grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar, Consolador, completa-me. Em seu amor me apegarei. Só em Jesus eu encontrei homem divino, Salvador, presente doce de amor, foi rejeitado pelos seus, naquela cruz padeceu, justiça ele satisfez, não sofro mais condenação, por sua morte as trevas se apagou, glorioso dia então nasceu, vivo ele está, ressuscitou. Esse é o poder de Cristo por toda a minha vida aqui, dele serão os meus dias, tenho o poder do inferno e das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar, só em Jesus a minha fé, o meu amor, a minha
Páscoa produzido pela nossa igreja. Nós vamos agora ter o nosso momento de oração e eu quero então aqui citar os pedidos e agradecimentos que vocês estão fazendo também aqui no chat do Facebook e que serão então lembrados na nossa oração. A Márcia Alves pede oração pela Marli, a sua irmã, também pela Maísa, sua sobrinha, e pelo Vanderlei, o marido da sobrinha e família. Todos estão com Covid. A nossa irmã Yara Braga, lá de Realengo, ela pede oração pela sua família. A Valdete Carvalho, nossa irmã lá de Mendes, Miguel Pereira, pede oração pela irmã na fé, a Miriam, que foi submetida a uma cirurgia e já está agora em recuperação. E a Valdete também pede oração pela Yolanda, uma colega sua, que ontem teve um AVC, está internada, e que Deus também abençoe a ela e fortaleça também aos demais familiares. E ainda o terceiro pedido da Valdete, pelo Nilson, o amigo dela, que se recupera da Covid. A Conceição agradece a Deus pela recuperação maravilhosa e bem-sucedida da dona Liceia Letcher, que foi submetida a uma cirurgia na face. O agradecimento então da Conceição. O Marcos Alves pede oração pelos infectologistas. Boa lembrança, Marcos, hoje é o dia do infectologista. E o Marcos ainda também pede oração pelo Edwin Ross, que está se recuperando, mas ainda internado em hospital. A Aline Polac agradece pelo aniversário da sua mãe, a dona Nice, no dia 14 de abril, próxima quarta-feira. A Annette Smith agradece também pelo aniversário da sua filha, a Sally, na próxima quinta-feira, dia 15. A Esther, minha esposa, agradece a Deus pelo aniversário do Jorge Henrique Dreger, dia 11, hoje é o aniversário do Jorge, familiarmente ele é conhecido como Zico, né? E também o aniversário do Vitor Henrique Dreger, amanhã, segunda-feira. A dona Judita Rasch pede oração pela Wanda Kerne, sua irmã, que está com Covid. E o seu Fernando Rovgesen, da nossa missão de São Gonçalo, pede oração pelo Dr. Silvio, que vai se submeter a uma cirurgia amanhã. Na última quinta-feira, a dona Ellen já tinha pedido também oração pelo Dr. Silvio. Agradeço a participação de vocês e os pedidos ou agradecimentos que vamos incluir na oração. Além desses pedidos, eu tinha aqui feito outras anotações, continuarmos orando em favor do professor Cláudio Ulisses, orientador de mestrado da Anaterra, continuar orando também pela Darvana, a prima da Vanessa Lehmann, que está se recuperando da Covid. O pai dela, o seu Ricardo, faleceu esta semana, vítima da Covid. Nós oramos então pela família. Continuamos a orar também pela senhora Eliane Wolfgram, de Tomé Açu, amiga da família Auel. A Eliane faz parte de uma família pioneira na nossa missão lá no Pará. Também continuamos a orar pela senhora Madalena, que é comadre da Márcia Vicentini, também com Covid. E também orar pela dona Deolinda, que é a mãe do nosso amigo Edno Stur, que está acompanhando também o nosso culto. Ela tem Alzheimer, então a nossa oração constante por ela também. E ainda, além daqueles aniversariantes que vocês já pediram oração de agradecimento, quero incluir os irmãos da nossa congregação. Essa semana tivemos o aniversário do seu Sérgio Presgrave, do José Luiz Silva, da Roberta Stank, na última sexta-feira. Ontem o aniversário da Giovana Vicentini. Hoje o aniversariante do dia é o João Cortines. Parabéns, João, pelo seu aniversário. E na próxima quarta-feira o aniversário do Mateus Lehmann. Também louvamos a Deus, Mateus, que mora lá em Vassouras. Meus irmãos, esses são os pedidos que estão sendo citados, agradecimentos. Haverá com certeza muitos outros. Deus conhece as nossas necessidades, Deus também vê a alegria que mora em nosso coração pelas bênçãos que Ele derrama. Tudo isso vamos agora apresentar a Ele nesta oração.
Bondoso Deus e Pai Celeste, damos-te graças e louvor pelo teu grande amor para conosco. Damos-te graças e louvor porque enviaste o teu Filho Jesus Cristo ao mundo para ser um de nós e para ser o nosso substituto, morrendo na cruz para perdoar os nossos pecados e ressuscitando no domingo da Páscoa para mostrar o seu poder sobre a morte, a sua vitória, para que nós tenhamos a certeza da ressurreição e da vida eterna. Muito obrigado, ó Pai, porque Jesus traz a nós a paz, nos dá um propósito de vida e nos capacita com o Espírito Santo para que possamos caminhar em fé, com vitória, também compartilhando esse teu grande amor com tantas pessoas que dele necessitam. Nós entregamos nas tuas mãos todos os pedidos que foram aqui citados e apresentados de pessoas e irmãos que estão enfermos, hospitalizados ou em tratamento médico nos seus lares, que tu possas cuidar de cada um deles, Senhor. Possas trazer cura e restabelecimento conforme a tua boa e misericordiosa vontade. Mas mesmo em tempo de sofrimento, ensina a cada um deles que tu és um Deus de amor e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós oramos por todos aqueles que choram a perda de entes queridos. Consola-os, Senhor, no teu amor, consola-os também na certeza da ressurreição e da vida eterna. O nosso país e o mundo inteiro passa por um momento tão difícil de pandemia. Em nosso país, milhares e milhares de pessoas a cada dia perdendo vidas. Nós te pedimos, Senhor, que tu possas providenciar a vacina e todos os recursos que a ciência coloca à disposição para que nós estejamos livres desta pandemia e possamos voltar a viver numa vida normal, conforme sempre tivemos e conforme também aprouver a Ti, Senhor. Agradecemos-te pelos aniversariantes, pelas suas vidas e que as Tuas misericórdias sejam com cada um deles todos os dias. Nós também oramos, Senhor, por todos os agentes de saúde, médicos, enfermeiras, os infectologistas também que pesquisam e que tratam de pessoas enfermas, especialmente neste momento de pandemia. Abençoa-os, orienta-os, dá a eles sabedoria, Senhor, coragem, para que, mesmo correndo riscos, sejam teus instrumentos para salvamento e para a cura daqueles que estão enfermos. Continua, Senhor, a abençoar a tua igreja, abençoa a nossa congregação, as nossas missões, toda a nossa igreja evangélica luterana do Brasil, na sua tarefa importante em todos os momentos, mas especialmente neste, de levar a mensagem do amor de Jesus a todas as pessoas, e que todos nós também possamos colocar em prática o amor que recebemos de Ti, ajudando e nos colocando ao lado daqueles que se encontram vulneráveis, em necessidade, aqueles que estendem a sua mão para cada um de nós, e que nós possamos também levar consolo e levar pão para as mesas dessas pessoas. Fica conosco, Senhor, abençoa-nos neste dia, nesta semana, em nossos lares, em nosso trabalho, em nossos estudos e na nossa vida cristã. Em nome de Jesus, tudo isso pedimos e agradecemos. Amém. E em conjunto nós oramos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei todos a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto
e vos dê a paz. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso culto desta manhã, ainda temos uma música para ouvir. As crianças terão hoje a sua escolinha, depois do culto, estão convidadas, como os adultos também, para acompanharem. Mas nesse momento, antes de tudo, eu quero agradecer muito, mais uma vez, a companhia de todos vocês, a participação de vocês neste nosso culto do segundo domingo de Páscoa. Que Deus abençoe, cuide, guarde cada um de vocês dos riscos da pandemia, abençoando as suas famílias, o seu trabalho, os estudos, e convidados sempre a estarem conosco, é claro, de maneira especial, os membros da nossa congregação, porque este é o nosso momento de culto dominical e nós sempre esperamos e aguardamos a companhia e presença de todos. Quero convidar vocês para as nossas atividades desta semana, atividades online. O Henrique Camargo, que está aqui, vai colocar na tela, então, apenas para nós lembrarmos, todas as terças-feiras, essa programação que nós temos aqui é uma programação que acontece todas as semanas. Na terça-feira à noite, às 19h30, o estudo bíblico online, na página da Missão de São Gonçalo, na página do Facebook, o nosso estagiário Matheus Silke apresenta esse estudo. Também na terça-feira, um pouco mais tarde, às 20 horas, o estudo bíblico online na página do Facebook da nossa missão em Miguel Pereira, o pastor César Rios apresenta esse estudo. Quarta-feira pela manhã, às 9 horas, o devocional na página do Facebook do Distrito Rio de Janeiro. Essa semana é o pastor Jean da Penha que vai trazer o estudo. Quinta-feira à noite, 19h30, vocês já sabem, o nosso devocional de estudo bíblico aqui nesta página da nossa congregação. E depois, mais tarde, às 20 horas, a nossa missão de Macaé tem o seu estudo bíblico online na página da missão com o pastor Rômulo Souza. E o convite a todos vocês, próximo domingo, dia 18, terceiro domingo de Páscoa, o nosso culto online aqui. E quando nós teremos então, no final do culto, duas atividades paralelas. Nós teremos na transmissão online do culto no final a cerimônia de instalação da nova diretoria de nossa congregação, e as crianças terão a escola dominical no Meet, no seu encontro interativo, diferente daquele que vai acontecer agora, logo após o hino final, que é a escola dominical em vídeo. Eu quero agradecer aqui a colaboração dos nossos parceiros, o Henrique na mesa de operação, o Chico na música, a Esther nas anotações dos pedidos de oração que vocês fizeram. Louvamos a Deus por todos aqueles que trabalham. Os slides desse domingo foram feitos pelo nosso estagiário, o Matheus Silke, e assim nós louvamos a Deus por muitos colaboradores e cooperadores que nos têm ajudado também em todas essas transmissões online. Muito bem, nós vamos encerrar o nosso culto agora ouvindo um hino do Inário, o hino A Cristo Coroai, que será cantado pelo coral da nossa igreja em Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Então terminamos este culto ouvindo e louvando a Deus com A Cristo Coroai, e logo depois as crianças então na escola dominical. Um bom domingo a todos, Deus os abençoe. Cordeiro vencedor.
Oi, crianças, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Nós estamos com muitas saudades e por isso nós preparamos hoje uma escola bíblica online que vai ter música, história, atividade, oração. E nós vamos começar com Eis a Igrejinha de Torre Levantada. Depois nós vamos cantar a música da história, que é a música de Tomé. Quem não conhece, escuta algumas vezes e tenta cantar junto, tá? 1, 2, 3 e... Eis a igrejinha de torre levantada, abre-se as portas, gente não tem nada. Por quê? Porque ninguém nos convidou. Eis a igrejinha de torre levantada, abre-se as portas, forte gentarada. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Alegrei-me quando me disseram: vamos, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos, vamos à casa do Senhor. Alegres os apóstolos juntaram a correr. Jesus esteve aqui, Jesus esteve aqui. Tomé desconfiado respondeu: não acredito porque eu não vi. Tomé desconfiado respondeu: não acredito porque eu não vi. Estavam todos reunidos. Alegres os apóstolos olharam a Jesus. Jesus estava ali, Jesus estava ali. Sou muito mais querido que Tomé. Eu nada, minha grande a minha fé. Sou muito mais querido que Tomé. Eu nada, minha grande a minha fé. Crianças, então essa foi a música do Tomé. Quem não conhece ainda pode treinar em casa, tá bom? E agora nós vamos pedir para a tia Esther para nos dirigir em oração. Tchau! Olá, crianças, tudo bem? Como eu moro pertinho da igreja, eu vim gravar esse pedacinho da aula aqui na nossa salinha. Agora nós vamos orar, vamos falar com Deus, porque o nosso Deus ouve a nossa oração. Mas antes, vamos cantar a musiquinha da oração, que todos já sabem, tá? Assim dá tempo de todos juntarem as mãos e fecharem os olhinhos, ok? Vamos cantar? Agora vou orar, pedir e agradecer. Deus ouve, silêncio vou fazer. Querido Pai do céu, te agradecemos por mais um dia de vida. Te agradecemos porque, apesar de estarmos distantes dos nossos amigos, nós podemos orar juntos, como estamos fazendo agora. Te agradecemos também por tudo que recebemos de Ti todos os dias. Pedimos perdão por todas as coisas feias que fizemos e que não Te agradaram. Perdoa-nos, Senhor, por amor de Jesus. Abençoa cada um de nós, nossa família, nossos amigos e a nossa igreja. Abençoa os aniversariantes do mês de abril. A Bela, a Amanda, Giovana, João, Mateus, Sara, Sofia Moura, Jonathan, tia Roberta e o tio Guilherme.
Abençoa também as pessoas que estão doentes e as pessoas necessitadas. Livra-nos, Senhor, do coronavírus. Que Jesus more sempre no nosso coração e que acreditemos sempre nas tuas promessas. Em nome de Jesus. Amém. O versículo para a história de hoje, que a tia Gabi vai contar agora, nós encontramos na Bíblia, no livro de João, capítulo 20, versículo 29, que diz assim: Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. João 20, 29. E para ilustrar o nosso versículo, felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. João 20, 29. Ok? Vamos ouvir a história para entender o nosso versículo? Beijinhos, fiquem com Jesus. Vocês concordam comigo que é difícil de acreditar numa coisa que nós não podemos ver? Vocês já ouviram alguém falar assim: eu sou igual a Tomé, só acredito vendo. A nossa história de hoje é sobre ele mesmo, o Tomé, que era um dos discípulos de Jesus, um dos amigos dele. Vamos ver? Jesus aparece a Tomé. Depois da morte de Jesus, os discípulos estavam com muito medo e por isso trancaram muito bem as portas. Mas mesmo com as portas trancadas, Jesus apareceu no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E mostrou para eles os machucados em suas mãos e no seu lado. Eles ficaram muito surpresos e alegres, pois Jesus estava com eles de novo. Jesus ainda disse aos discípulos: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E soprou sobre eles, dizendo: recebam o Espírito Santo. Mas vocês lembram do Tomé? Pois é, ele não estava lá quando Jesus apareceu. Então, os outros discípulos falaram para ele: nós vimos Jesus. Mas Tomé não acreditou. Ele disse assim: eu só vou acreditar se eu mesmo puder tocar os machucados de Jesus. Uma semana depois, os amigos de Jesus estavam reunidos de novo, com as portas bem trancadas. Jesus chegou e ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo depois ele disse para o Tomé: coloca o teu dedo nos meus machucados, pare de duvidar e acredite. E só assim o Tomé acreditou. E Jesus disse ainda: você acreditou porque me viu? Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Ainda hoje, muitas pessoas são como Tomé. Elas duvidam de Deus. Mas, quando o Espírito Santo age em nossos corações, nós podemos crer e confiar mesmo sem precisar ver. Há poucas semanas atrás, nós celebramos a Páscoa. Nós sabemos que Jesus venceu a morte, ele ressuscitou. Jesus está vivo. Nisso podemos confiar. E um dia nós também teremos vida eterna e estaremos junto de Jesus. Por isso, devemos estar preparados e contar para todos os nossos amigos sobre a boa notícia da salvação. No final desse vídeo, vocês vão ter um desafio com a professora Emily. Mas antes, nós vamos cantar novamente a música do Tomé, porque ela faz um resumo lindo dessa história que está na nossa Bíblia. E nós queremos cantar junto e dizer que nós somos mais felizes do que Tomé, porque nada vimos, mas grande é a nossa fé. Alegres os apóstolos contaram a Tomé: Jesus esteve aqui, Jesus esteve aqui. Tomé desconfiou.
famílias! Tudo bem com vocês? Olá, crianças! Que saudade! Ruim a gente não estar juntos nesse momento, né? Mas tudo bem, vamos por aqui mesmo. Eu fiz esse videozinho pra gente fazer uma atividade muito legal, tá bom? Gostaram da história que a tia Gabriela contou? Que bom! Tomé disse aos amigos que só ia acreditar na ressurreição de Jesus se visse os ferimentos, né? Nas mãos de Jesus. Ok, então vamos fazer a mão de Jesus com ferimento para a gente mostrar para Tomé? Vamos lá? Vem comigo, é muito fácil. Estão prontos? Vamos lá. Precisamos de uma folha de papel, uma cola, uma caneta, um lápis, um giz de cera, o que vocês tiverem. E algum materialzinho que seja vermelho. Nós vamos usar glitter, mas você pode usar lantejola, papel vermelho, tinta, tá bom? O que você tiver. É bem simplesinho. Ó, põe a sua mãozinha no papel e faça o contorno em volta da sua mão. Certo? Vamos colocar um furinho bem no meio. Vamos passar cola. E colocar a partezinha vermelha, que é para simbolizar o sangue de Jesus. Ah, não se esqueçam de colocar o recadinho que Jesus falou para Tomé. Vamos lá? Escrevam aí. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. João 29. Olha só como é que vai ficar legal. Espera aí só um minutinho. Prontinho! Gostaram da atividade? Eu adorei. Agora eu vou pendurar o meu trabalho para eu ficar vendo e lembrando dessa história legal que a tia Gabriela contou, não é? Olha, foi muito bom gravar esse vídeo para vocês. Eu espero que vocês gostem. E agora vamos finalizar esse dia lindo com uma oração. Vamos juntos? Fechando os olhinhos, juntando as mãozinhas. Quero ouvir vocês, hein? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tchau, até a próxima. Domingo que vem estaremos juntos de novo. Um beijo. Você já conhece a nossa página no YouTube?